Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, podcast mais firmeza da internet. No episódio de hoje vou trazer histórias da minha vida, histórias não muito legais, mas histórias curiosas. Eu garanto que tem algumas coisas que eu vou falar que eu me arrependo de ter feito, que eu me envergonho de ter feito e outras que eu gostaria que não tivesse feito, não gostaria de ter vivido essas últimas, porque são histórias de assaltos. Histórias que aconteceram comigo e eu listei, pelo que eu me lembre, foram 7 assaltos que eu já vivi nessa minha vida, nesses 25 anos de existência. Para muitas pessoas é um número alto, mas eu dividi em categorias entre furto, roubo. Eu vou explicar primeiro a diferença entre eles e depois contar como foram essas histórias. Eu vou resumir, não vai ficar um áudio muito longo e também não tem muito roteiro, é mais mesmo falar sobre cada uma dessas experiências e no final eu vou falar sobre as coisas que eu aprendi com todos esses assaltos. Então vamos lá, primeiramente explicar a diferença entre assalto, furto, roubo e apropriação indébita, porque a gente vê esse crime de assalto como um todo, mas na verdade existem diferenças. A primeira delas é que o furto, ele é quando algo de nós é levado por outra pessoa sem que ela tenha contato com a gente. Ou seja, é só subtraído de nós alguma coisa, muitas vezes a gente nem sabe quem foi. E o roubo, ao contrário, ele já é quando algo é levado de nós e a gente tem contato com a pessoa, que pode ter violência ou não, mas tem esse contato com as pessoas que estão nos assaltando, estão nos roubando, na verdade. E o assalto, ele não é um termo que pela lei ele se aplica para a questão criminal, mas ele se assemelha ao roubo. Essa questão do assalto, a questão do roubo é quando levam algo de nós com esse contato com os criminosos, né? E a apropriação indébita é quando a gente empresta alguma coisa para alguém e a pessoa não quer devolver. Então, a apropriação indébita também é um tipo de penalidade e você pode, se tiver interesse, entender mais sobre isso na nossa Constituição, pelos artigos 155 e artigos 157, que não é o caso de hoje do episódio. Eu quero realmente contar mais as histórias e eu vou dividir entre essas duas categorias, o assalto e o furto. Então, vamos lá. A primeira história, na verdade, o primeiro assalto que eu participei, eu acho que hoje, pensando bem, voltando no passado, é o que eu sempre acho graça quando eu lembro dele, porque eu era adolescente, eu tinha 11 anos de idade, e foi um assalto que eu era para eu ter participado e eu não quis participar, simplesmente. Eu vou resumir. Eu estava me preparando para uma viagem, era um congresso que eu ia participar, meu primeiro congresso, então eu lembro que eu estava arrumando a minha mala e eu pensei, vou comprar algumas coisas para levar, algumas coisas de comer, biscoitos, essas coisas. E na época, bem na frente da minha casa, literalmente na frente da minha casa, tinha um mercadinho, né? Um supermercado pequeno de bairro. E lá eu ia comprar o que eu precisava. E quando eu entrei, eu me deparei com a situação. Tava o dono do mercadinho, que era pai de um amigo meu, tava sendo abordado, né, por um dos assaltantes. O outro assaltante, na verdade, o meu amigo, que era filho desse dono desse mercadinho, ele tava colocando umas moedas numa sacola. E o assaltante olhou pra mim, eu entrei assim, despreocupado, nem percebi logo no começo, então eu já tava no meio do supermercado quando eu vi. E ele falou, vem cá, ajuda ele a colocar essas moedas nessa sacola. Eu parei, eu olhei, entendi o que estava acontecendo, eu tinha 11 anos, né? E eu simplesmente olhei, entendi o que estava acontecendo, virei as costas e saí, fui-me embora. E ele ficou me olhando, o assaltante, e ele não teve razão de fazer nada. E eu atravessei a rua novamente, que era bem em frente à minha casa, atravessei a rua, entrei em casa e eu lembro benzinho que eu falei pra minha avó, vó, estão assaltando o mercadinho aqui da frente. E esse foi a minha primeira experiência, então, teoricamente, eu saí ileso, porque eu me fiz de leso, né? Eu saí sem... Hoje em dia, eu olhando pra trás, eu acho muito engraçado o que eu fiz, porque eu imagino o que deve ter passado na mente do ladrão, porque ele me abordou, ele falou, vem cá, ajuda ele a guardar isso aqui, é um assalto que tá acontecendo. E eu simplesmente falei, hoje não, Faro, não tô a fim de participar, e voltei pra minha casa. Essa foi a primeira história. A segunda história, ele já não é de assalto, ou seja, daquela diferença do contato, né? Já é uma questão de furto. Essa aqui pra mim também foi um pouco depois dessa época,
eu acho que eu tinha uns 14 anos, e a gente fez uma viagem. Eu moro em Belém com a minha família. A gente sempre viajava para uma cidade próxima daqui, que é onde moram os parentes do meu padrasto. E a gente viajou para lá. E aí eu lembro que nessa época, eu sempre gostei muito de música, até hoje eu gosto muito de música. E eu lembro que nessa época eu queria muito um MP4 ou um MP3. E eu lembro que eu insistia muito pra minha mãe pra ela comprar. Eu era adolescente ainda, né? Eu insistia muito pra ela comprar e a gente não tinha condição de comprar. Até que em determinado momento eu consegui ganhar um MP4 dela. E ele tava novinho. Era um MP4 que pra mim era a posse da minha vida, assim. E a gente foi pra essa viagem e durante a viagem a gente sempre ia pra uns igarapés, que são braços de rios, assim, que passam por dentro dos terrenos, né? Enfim, e aí a gente foi pra esse igarapé e a gente deixou as coisas na casa, né? A gente ia levar tudo pro rio. E aí eu peguei e deixei o MP4 na casa. E quando a gente voltou, não estava mais lá. E aí a gente procurou e não encontrou e sumiu. Então esse foi um furto. E isso pra mim foi muito, muito significativo, porque era um objeto que eu tinha, além do preço dele, que foi muito caro para a época, para nossas condições, era um objeto que tinha muito valor para mim. Então aquilo para mim me revoltou assim na época. Eu lembro que eu passei muitos anos sem voltar lá. Na verdade, eu não voltei naquela casa, naquelas circunstâncias, mas até hoje eu fiquei assim meio que muito traumatizado com aquela situação. E aí eu não voltei, eu falei que eu não queria mais viajar para lá. E eu não viajei, eu viajei para a cidade ainda, mas para outras situações. Porque na minha adolescência eu tive essa situação, então foi um furto que mexeu bastante comigo. E também é uma história simples, né? Então bora para a terceira. Aí aqui a gente já começa a ser mais consciente da vida. Eu já era adolescente, assim, entrando na fase da juventude. E nessa época eu já estava namorando. Então eu tinha uns 15 anos, acho que uns 15 para 16 anos. Eu estava no meu primeiro namoro e era um namoro bem de adolescente mesmo, bem inocente, né? Porque eu me considerava uma criança, por isso que eu tinha algumas questões comigo. E aí a gente sempre se encontrava em locais assim mais desertos ou em locais onde a gente não encontrava pessoas conhecidas, mesmo que fosse locais no nosso bairro, que a gente morava no mesmo bairro. Só que como a gente era muito novo, meio que não era apoiado aquele relacionamento, né? Por mais que depois de um tempo as pessoas descobriram. E aí a gente se encontrava em um lugar que hoje, quando eu passo por esse lugar assim, eu fico, caramba, era muita inconsequência, porque é um local aqui em Belém que fica... É deserto o dia todo, mas a gente se encontrava normalmente à noite, por volta de 8, 9 horas, e ficava muito mais deserto, muito mais perigoso. E aí eu lembro que a gente foi assaltado 2 vezes nesse mesmo local. E era, assim, a própria adrenalina, a questão de ser despreocupado com adolescentes, né? Isso fez com que a gente não pensasse muito nisso. E foram 2 vezes que a gente foi assaltado nesse local. A primeira, eu também fiz uma besteira que hoje eu olho pra trás e eu falo, caramba, como a gente é imaturo, né? Eu lembro que eu fui abordado, a gente foi abordado, né? Talvez eu e ela, a gente foi abordado por 3, acho que eram 3 ou 4 adolescentes assim também. Eles estavam de bicicleta, acho que em 2 ou 3 bicicletas, e eles vinham em grupo, eles estavam andando naquele perímetro e eles abordaram a gente. E aí na hora que ele falou, passa o celular, passa tudo que tu tem, é um assalto, a história de sempre, né? Eu lembro que eu parei, olhei pra ele, e eu até hoje eu não sei porquê, mas eu falei, tu sabe com o que tu tá falando? E aí eu inventei alguns nomes. Eu falei, eu sou irmão de tal pessoa, sou primo de tal pessoa. Eu inventei uns apelidos assim na hora. E eu fui muito convincente. E aí eu falei, eu moro aqui no bairro e tal. E aí ele falou, não foi mal então. Aí pegou na minha mão. Aí falou, bora embora. Aí foram embora. E a minha namorada na época, ela entrou em surto, assim. Ela falou, por que tu fez isso? E eu achei graça na época, mas hoje eu falo... Eu olho para trás e eu penso nisso com preocupação, né? Porque a gente corre riscos. E a outra situação, simplesmente o cara, eram 2 homens numa moto, ele parou, pegou o celular e foi embora. E aí não tem muita emoção nessa história. E aí a gente vai crescendo. Também nessa época eu já trabalhava e aí veio um quarto assalto. O
quarto assalto, eu tava vindo do trabalho, eu trabalhava como atendente em uma padaria, onde a minha tia era gerente nessa época. E aí, eu lembro que era um sábado, que era dia de pagamento que a gente recebia por semana. E eu tava voltando pra casa junto com uma outra moça que trabalhava lá, que ela morava perto da minha casa. E aí a gente tava voltando e eu, como a gente trabalhava próximo de onde a gente mora, a gente ia de bicicleta. E aí eu voltei com ela de bicicleta, eu vinha trazendo ela e ela resolveu parar no açougue, porque era umas 11 horas. Aí ela queria comprar alguma coisa pro almoço, né? E aí eu parei com ela, a gente entrou no açougue, deixei a bicicleta do lado de fora. E aí quando a gente tá lá comprando, entram dois jovens assim e anunciam um assalto. E eu lembro que eu tava com o celular no cós da minha calça. E aí eu só fiz, com o polegar, eu só fiz empurrar pra dentro assim da roupa, né? O celular. E aí ele começou a pedir pedir os objetos das pessoas que estavam lá. E aí eu falei, não tenho nada, só tenho a chave, meti a mão no bolso, tirei as chaves que eu tinha. E aí ele pegou, ele viu meu relógio, eu tava com o relógio, ele pegou e tirou o relógio do meu pulso. E aí falou, bora, não tem nada mesmo. Eu falei, não. Aí eu levantei minha blusa, só que como eu já tinha escondido, eu tinha empurrado o celular pra dentro da roupa, ele não tava aparecendo, mas eu tava com o celular. E aí eu falei, eu só tá aqui. Aí eu levantei a blusa, mostrei que não tinha nada nos bolsos. E aí ele pegou, roubou as coisas. E quando ele saiu, ele pegou a minha bicicleta, a bicicleta que eu tinha, que não era minha, era da minha tia, que a gente usava pra trabalhar também, e deixou uma outra bicicleta. Eu lembro que foi meio estranho, porque ele trocou, na verdade, ele foi de bicicleta, naquela época ele só soltava muito de bicicleta, hoje em dia é só de moto. E aí deixou uma outra bicicleta lá. E aí também foi uma situação bem estranha. E também, como era dia de pagamento, a menina que estava comigo, lá do trabalho, ela tinha acabado de receber, né? Então ela estava com o salário todo em um bolso e ela estava com R$2 em outro bolso. E quando ele pediu as coisas, ela meteu a mão no bolso para tirar o salário dela, porque era o dinheiro. E ela pegou, só que ela colocou a mão no bolso errado. E pegou R$2 e deu para ele. E aí ele só pegou os R$2 junto com as outras coisas e foi embora, porque também o assalto geralmente é muito rápido, né? E aí, então pra gente foi meio que, não foi tão prejudicial, porque eu não perdi um celular e ela não perdeu todo o salário dela. E isso foi o quarto assalto. A gente vai pro quinto, que pra mim esse é o mais tenso, porque foi um furto também, o segundo furto dessa lista. E é um furto que pra mim tem um peso de decepção, porque foi por um amigo. Eu tinha um amigo que nessa época a gente sempre foi muito próximo, a gente é amigo até hoje, mas nessa época a gente é tão próximo que ele tava dormindo lá em casa durante um tempo. Só que ele tem alguns problemas com droga e aí tem algumas recaídas de vez em quando, apesar de lutar constantemente contra isso. E na época eu precisava fazer uma viagem de um final de semana. E aí eu lembro que ele pediu pra ficar dormindo lá em casa. Ele estava dormindo lá durante aqueles dias. E aí eu conversei com a minha família, né? E aceitaram, e eu peguei e deixei lá. Inclusive essa história as pessoas nem sabem. Eu nunca compartilhei com ninguém, também não vou dizer quem é. Também faz muito tempo. E aí ele sabia, como a gente era amigo, né? A gente conversava e eu contei pra ele que eu tava muito feliz que eu tinha conseguido um cargo na igreja. E pra isso eu precisava comprar um terno, porque era um cargo na sede, um cargo maior, e aí eu precisava estar melhor apresentado, né? E aí eu tava inteirando dinheiro pra comprar um terno, que eu queria comprar à vista, já que eu não tinha cartão. Eu era de menor também nessa época, acho que tinha uns 16 anos. E aí, né, durante a viagem eu passei e o meu quarto ficou lá e ele dormia no meu quarto. E quando eu voltei de viagem, ele não tinha sumido, eu perguntei se ele tinha ido dormir, ele só foi em uma das noites, as outras noites ele não foi dormir, e também sumiu. E aí eu percebi que o dinheiro tinha sumido também. E aí na mesma hora eu entendi o que tinha acontecido, mas também não fiz nada. Eu fiquei comigo com aquilo. E como eu precisava daquele terno, eu pedi pra mãe de uma amiga que ela me emprestou o cartão dela, eu comprei o terno no cartão, paguei parcelado, todo mês eu tinha esse compromisso de pagar a parcela do cartão. E ao mesmo tempo eu fiquei muito decepcionado, não pelo dinheiro em si, mas eu fiquei mais decepcionado por conta dele saber o quanto era importante para mim ter aquele cargo e para aquele congresso que estava chegando, eu precisava daquele terno. E aí eu compartilhei, ele sabia já de um tempo que eu vinha inteirando aquele dinheiro, então ao mesmo tempo foi uma decepção. E depois de um tempo a gente
a gente conversou sobre isso, ele pediu perdão, e aí vida que segue, né? Mas foi um furto também. Os dois furtos na história são os que mais me tocaram, né? E aí agora a gente vai voltar para assalto. Eu acho só o primeiro que foi mais leve, que foi mais engraçado, entre aspas, mas o resto é tudo meio pesado. Aí esse foi o sexto assalto. Esse assalto eu acho que eu já tinha 20 anos, nessa época eu estudava num curso técnico em uma universidade que ficava mais no centro, então eu ia de ônibus, voltava de ônibus e às vezes eu ia direto para a igreja. Eu descia em uma rua próxima da igreja, que é João Paulo II, para quem mora em Belém vai se situar. E eu descia a Angostura até chegar à rua da igreja, que é a Catauaçu Nunes. E aí eu descia a Angostura e é uma rua que tem um canal, assim, é uma rua bem grande e ela é movimentada, só que também ela é um pouco escura e ela é muito longa, então o trecho que eu andava era muito longo e isso era à noite, era por volta de 7 horas que eu ia direto para a igreja. E aí, chegando já próximo da igreja, em uma encruzilhada assim, eu fui abordado por dois caras de bicicleta também. Aí eles pediram, eu tava com mochila, eu tava vindo da faculdade, né, e eles pediram celular, carteira. Nessa época eu tava com meu celular tava até meio trincado a tela. E eu andava com uma carteira, só que eu não andava com nada na carteira, só tinha algumas moedas na carteira. O dinheiro, o documento, eu sempre andei espalhado pelo bolso. Tanto que hoje em dia eu nem uso carteira. Eu só uso os documentos mesmo, o dinheiro, tudo solto no bolso. Porque eu não gosto de carteira, eu acho que enfim, eu acho que ela não é portátil, eu acho que ela ocupa muito espaço, eu acho que quando tu é assaltado, tu perde tudo de uma vez muito rápido. Então, pra mim, não faz muito sentido usar carteira, apesar de organizar melhor tuas coisas, enfim. E aí eu peguei essa carteira com as moedas, dei pra ele, peguei o celular, dei pra ele, e aí eles foram embora. Aí andaram assim, questão de uns 10 metros, e aí eu ouvi quando um falou pro outro, ele pega a mochila dele, e na minha mochila estavam todas as apostilas da faculdade, e eu falei pra ele, mano, só tô com roupa suja aqui que eu tô vindo do trabalho, que realmente eu ia do trabalho pra faculdade. E aí eu apressei meus passos e subi a ladeira rápido, eles desistiram e seguiram o caminho deles. E aí esse foi um dos últimos assaltos. E o último que eu me lembro já foi mais recente. Foi acredito que em 2019, acho que foi em 2019, que foi quando eu já estava trabalhando como auxiliar de inventário, que é um trabalho que a gente faz a contabilidade de estoques de algumas lojas, e é essa empresa que, quando a gente vê, a gente atende uma loja uma loja aqui em Belém, que é uma loja multinacional, e aí a gente trabalha em todas as lojas dessa marca aqui em Belém, e só que só pode trabalhar quando a loja está fechada, então a gente trabalha durante a madrugada. A gente chega quando a loja fecha e sai antes da loja abrir. Então, durante a madrugada, então geralmente a gente entra 10 horas da noite, 9, e sai 5, 6 da manhã. E aí, nesse dia, eu tava voltando pra casa, eu acho que era um pouco mais de 5 horas da manhã, eu tava voltando pra casa de uma dessas ações, e aí eu descia na Almirante Barroso e ia andando pra casa, porque tinha ônibus a toda hora pra Almirante Barroso, então pra mim era muito acessível de qualquer loja ir pra lá. Apesar de ter que andar um trecho grande até em casa. E aí, quando eu tava próximo de casa, já na última rua, assim, pra dobrar pra realmente onde eu morava, eu fui abordado por 2 motos e 4 homens. Então foi um assalto, assim, que eu fiquei, caramba, eu fiquei muito, muito vulnerável, assim. Então, as motos pararam, desceram 2, ficaram os dois pilotos, e eu só vi levantar os braços. E aí eles começaram a me revistar. Eu fui revistado por 2 pessoas e as 2 motos pararam muito em cima de mim, então eu fiquei totalmente cercado pelo grupo. E aí eu lembro que eu estava com o celular no cós da minha calça também, mas na parte de trás, aqui na minha cintura. E aí eu lembro que ele passou a mão 3 vezes na minha cintura por trás e não sentiu o celular. Só na terceira vez que ele foi sentir. E aí ele pegou um dinheiro que eu tinha no meu bolso, pegou o celular e eles pegaram tudo que tinha no meu bolso, né? E pegaram documentos também, que eu tinha uma identidade e eu acho que a carteira de minha passagem. E aí eu falei, poxa, mano, não vai precisar dos documentos. Me dava pelo menos os documentos, porque eu preciso, né? E aí ele pegou e me devolveu. O cara que tinha pegado os documentos desse bolso, tava no bolso esquerdo, ele pegou e me devolveu.
E eu achei interessante porque na hora que eu levantei as mãos eu tava com uma sacola, uma necessaire, assim, que eu levei um lanche, algumas coisas, caneta, assim, que a gente precisava pro trabalho. E eles não viram na minha mão, então eu acredito, porque senão eles tinham pegado a bolsa. Aí eu falei, poxa, eles viram todos os bolsos e a bolsa que teoricamente é onde as pessoas levam os seus bens, eles não viram. E aí eles pegaram, foram embora e eu fui pra casa. E esse foi o último assalto. Então, contando, são sete histórias, desde quando eu tinha 11 anos de idade até o último, acho que eu tinha por volta de 23 anos. Então foram essas histórias. E o que eu aprendi com tudo isso? Vamos lá. A primeira delas é que eu aprendi que a gente é vulnerável. O ser humano ele é muito vulnerável, a gente é vulnerável a tudo. Tanto que a gente vê, por exemplo, nesse meu caso, que eu fui lesado em casa, na rua, no trabalho, a caminho do trabalho, a caminho da escola, viajando. Então a gente não tem muito o que fazer. A gente é vulnerável, mesmo que a gente tenha investimento para investir em segurança, a gente sempre vai ser vulnerável porque faz parte do ser humano. Tanto que a gente vê, por exemplo, pessoas ricas que têm esquemas e esquemas de segurança, proteções e são feitas reféns, são assaltadas e tem várias situações nesse sentido porque faz parte da vulnerabilidade humana a gente ser vulnerável às ações de outras pessoas, sendo elas boas, sejam elas ruins. Assim como também a gente vulnerabiliza outras pessoas com maldades também, né? E aí acaba que, querendo ou não, a gente precisa correr esses riscos, porque faz parte da vida. Então viver é correr riscos o tempo todo. E a gente não tem controle sobre as coisas, a gente não sabe quando vai acontecer. Claro que a gente pode evitar, como se eu não fosse, acho que tão consciente disso, essa lista teria muito mais histórias de assalto, porque eu ando muito desde sempre, eu nunca me privei em casa por conta de medo de violência. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, algumas coisas são básicas, são clichês, e a gente sabe que tem que tomar cuidado com determinados horários, determinados comportamentos, determinados lugares, e a gente vai dando um jeito de tentar driblar a violência, né? Mas no final das contas a gente não tem muito o que fazer a não ser tomar o máximo de cuidado possível e confiar na segurança pública, que é falha. Então, a segurança pública, infelizmente, ela tem falhado e a gente não pode contar muito com isso. E também, é impossível cobrir assim, um total de toda a cidade, todos os bairros, em todos os horários, para que todas as pessoas fiquem protegidas o tempo todo. Então isso é até utópico, né? Imaginar uma sociedade assim. E o que eu aprendi também é que não vale a pena reagir. Eu nunca reagi, apesar do primeiro assalto eu ter virado as costas e saído. No primeiro, e também no outro assalto eu ter inventado uma história que me deu um livramento naquele momento, mas em compensação a gente corre riscos, mas assim, de reagir não vale a pena nunca, porque primeiro que são bens materiais, eu tô aqui hoje contando essas histórias, mas também poderia não estar. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas quando estão fazendo esse tipo de crime. Às vezes elas estão muito nervosas, às vezes estão sob efeito de drogas e a gente não vale a pena simplesmente a gente morrer por causa de bem material. E a gente precisa entender que pode dar certo, pode não dar. Mesmo que a gente ache que tem capacidade de lutar ou de fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, hoje eu sou faixa azul de jiu-jitsu, treino há alguns anos, mas mesmo hoje eu não reagiria a nenhum assalto porque eu sei que não vale a pena. Eu sei que não vale a pena porque a vida ela é muito mais valiosa do que qualquer bem que possa ser roubado, do que qualquer situação constrangedora que a gente possa ser obrigado, né, a presenciar. Então, simplesmente a gente tem que ter cuidado o máximo possível e se acontecer, a gente tem que tomar outras medidas que cabem, né? Recorrer, fazer boletim de ocorrência, enfim. Mas reagir a um assalto nunca vale a pena. Então, é uma dica que os próprios órgãos de segurança repassam e eu estou repassando aqui também porque eu aprendi isso e entendo dessa forma. E o que eu aprendi, por último, é que a segurança ela não seria necessária se não fosse o pecado. Por quê? Porque os pecados dos homens eles fazem com que a gente tenha decisões e tome e faça esse tipo de ações, né? E são pecados que fazem com que a gente mate, com que a gente roube, com que a gente pratique violências.
Se não fosse o pecado, não precisaria ter segurança, porque os homens eles viveriam só em função da sua própria vida, das suas próprias... correndo atrás das suas próprias coisas de maneira, digamos assim, justa, né? A própria justiça, ela é uma qualidade que nos homens foi afetada depois que entrou o pecado. Tanto que a gente percebe isso porque lá no começo, quando o primeiro pecado entrou no mundo, que foi a desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, e na porta do jardim Deus ele colocou 2 anjos para fazer a segurança. Então, se não fosse o pecado, o jardim continuaria livre e acessível para eles. Então, essa segurança do jardim, para eles não terem mais acesso, só veio por conta do pecado. E hoje a gente só tem esses recursos de segurança e o medo e a necessidade de o tempo todo tá sobressaltado, tá olhando para um lado, para o outro, porque a gente sabe que o ser humano, alguns deles se entregam aos seus pecados. Então, tem pessoas que têm ambição, tem pessoas que têm ganância, tem pessoas que têm inveja, então isso faz com que as pessoas roubem. Alguns por necessidade, mas também a gente sabe que não é o caminho correto, então acaba que o pecado dele pode ser a preguiça, nesse caso, eu não sei. E aí a gente entende que... Eu entendo e repasso isso, que eu imagino que é uma teoria que se aplica, porque eu não consigo ver outra forma de não ser o homem entrega o seu pecado, ele faz com que os outros sintam ameaça, porque a gente mesmo sabe que a capacidade humana ela vai muito além quando o homem quer. O homem, quando ele quer ser mal, ele consegue ser extremamente mal. E o homem, quando quer ser bom também, ele consegue evoluir muito. Ele consegue melhorar, ele consegue ser uma pessoa benquista por todos. E a gente mesmo, se a gente quisesse ser pior do que a gente com certeza conseguiria ser, e com certeza seria muito pior do que a gente é. Então essas foram as histórias que eu quis trazer hoje, e que a gente consiga sobreviver às dificuldades da vida, né? Nesse caso eu trouxe um ramo delas, que são os assaltos, que são as subtrações de bens, e sobreviver a tudo isso, e no final restar histórias, restar aprendizados, restar lições de tomar cuidado e outras coisas, e não se abalar, porque querendo ou não a vida ela sempre vai ter pontos fortes assim pra gente seguir vivendo, porque faz parte da dinâmica da vida as dificuldades, as bonanças, os tempos ruins, os tempos bons, o tempo de tu tá estribado, ostentando, e o tempo de tu perder alguma coisa, faz parte da dinâmica da vida. A vida ela tem isso, e querendo ou não, são coisas que fazem parte, dão graça para isso, apesar de que não deveria ser dessa forma, né? Mas infelizmente o pecado ainda está aí agindo, os homens eles infelizmente ainda dão lugar para os seus pecados, e a gente precisa conviver com isso no seio da sociedade. Então esse foi o episódio de hoje, aprendizados de um assaltado, e a gente se ouve no próximo episódio.